Olá, você já se deparou em alguma situação que era preciso medir a temperatura? Seja para saber a temperatura de conserva de um alimento, seja para saber se o ambiente estava frio ou quente, seja para saber se uma pessoa estava ou não com febre? Bom, temperatura está presente em diversas áreas do nosso conhecimento, mas você saberia definir temperatura e saberia também como medi-la? Assista essa aula. No sentido corriqueiro, é fácil a gente confundir a definição de temperatura e de calor. É comum no dia a dia pessoas atribuírem a essas duas definições diferentes, temperatura e calor, como se fossem sensações térmicas. Como vamos ver mais à frente, o sentido de calor, o link de calor é com energia, mas vamos definir, como eu disse, em uma aula posterior. Já a temperatura, assunto da aula de hoje, é a grandeza física que mede, ou pelo menos nos dá uma ideia do grau de agitação das partículas de um corpo ou de um sistema. Para medir a temperatura, não podemos usar os nossos sentidos. Temos sempre que medir de forma indireta. O equipamento que mede a temperatura é chamado de termômetro. Para graduar um termômetro nas diversas escalas, nós temos sempre que definir dois pontos fundamentais, chamados pontos fixos fundamentais. O primeiro ponto fixo é chamado ponto do gelo. É o ponto do gelo em fusão, sob pressão normal, pressão de 1 atm. Nós vamos pegar um recipiente com gelo já derretendo, gelo e água em equilíbrio térmico, vamos colocar o nosso termômetro a ser graduado nessa mistura e vamos esperar a coluna estabilizar. O ponto mais baixo que chegar a coluna do meu termômetro, eu vou marcar aquilo ali e chamar primeiro ponto fixo fundamental. Na escala Celsius, como a gente já é acostumado no nosso dia a dia nessa escala, a esse valor do primeiro ponto fixo fundamental corresponde a 0 graus Celsius. Depois vamos aquecer essa mistura. A água vai começar a ferver. Quando a água chegar na maior temperatura dela, eu também vou ter a maior escala, a maior altura do meu termômetro. A esse ponto é chamado segundo ponto fixo fundamental, ou ponto do vapor, ponto de ebulição da água sob pressão normal. E a esse ponto, na escala Celsius, atribuímos o valor de 100 graus Celsius. De maneira que entre os dois pontos fixos, nós temos 100 partes iguais. Do primeiro ao segundo ponto fixo, 100 divisões. Por isso que podemos chamar também a escala Celsius de escala centígrada. Mas nem todo mundo pensou desse jeito de Celsius. Algumas outras escalas atribuíram valores diferentes, como por exemplo a escala Fahrenheit, usada em países de língua inglesa. Fahrenheit não queria trabalhar com números negativos. Essa é a ideia que eu tenho quando eu olho a escala Fahrenheit. E ele atribuiu ao valor zero da escala dele o maior frio que ele já conheceu. Naquele ano que ele montou o termômetro, o mais baixo que a coluna do termômetro chegou. Fahrenheit chama aquilo de zero. E atribuiu o valor 100, pensando dividir também em 100 partes iguais, mais ou menos a temperatura do corpo humano. A temperatura do corpo humano está beirando aí os 100 graus Fahrenheit. Mas olha, se você quiser saber os pontos fundamentais, os pontos fixos fundamentais na escala Fahrenheit, nós vamos ter valores diferentes da escala Celsius. Se você perguntar lá a Fahrenheit, olha Fahrenheit, qual é a temperatura de fusão do gelo? Qual é a temperatura que o gelo vai derreter a 1 atm? Você coloca o termômetro em Fahrenheit nessa mistura e você vai medir lá 32 graus Fahrenheit. Pode perguntar a qualquer criança na high school nos Estados Unidos qual é a temperatura de ebulição da água, segundo ponto fixo fundamental. E eles vão dizer, é fácil, 212 graus Fahrenheit. De maneira que os pontos fixos na escala Fahrenheit vão variar de 32 a 212. Temos 180 divisões. Já não é uma escala centígrada. Em alguns problemas, nós vamos ter que aprender a relacionar essas duas escalas. Dá uma olhada como a gente faz isso. Relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Nós temos um único termômetro, apenas com escalas de leitura diferentes.
o termômetro está aí na tela para vocês. Do lado esquerdo do meu termômetro, eu vou colocar uma fita e vou chamar essa fita de graus Celsius. Do lado direito, eu vou grudar outra fita e chamar de grau Fahrenheit. Então veja que o termômetro é um só, o que vai mudar é apenas a escala de medição, muda apenas a nossa leitura. Colocamos o termômetro em gelo fundente, gelo em fusão, esperamos a coluna atingir o ponto mais baixo e a esse ponto mais baixo, na escala Celsius, chamamos de 0, na escala Fahrenheit, vamos chamar de 32, lembra? Depois, água em ebulição sob pressão normal, né, isso 1 atm. O ponto mais alto nós marcamos nessa escala, atribuímos o valor de 100 graus para a escala Celsius e 212 para a escala Fahrenheit. E depois, para uma medição qualquer de temperatura, nós vamos chamar Celsius de C e Fahrenheit de F. Fazendo as proporções, dá uma olhada que essa coluna de 0 até C está para a coluna de 0 até 100. Nós dizemos isso assim, olha, 100 menos 0 está para 100 menos 0. Na mesma proporção que do outro lado, a coluna menor de Fahrenheit, Fahrenheit menos 32, está para a coluna maior, 212 menos 32. Fazendo os devidos cortes e proporções, nós vamos encontrar a fórmula de conversão dessas duas escalas. Celsius está para 5, como Fahrenheit menos 32 está para 9. Vejamos o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, é dito o seguinte: durante um passeio em um outro país, um médico, percebendo que seu filho está quente, utiliza um termômetro com a escala em Fahrenheit para medir a temperatura. O termômetro, após o equilíbrio térmico, registra 98,6 graus Fahrenheit. O que deve o médico fazer, então? Olha, Fahrenheit é uma medida de temperatura que não faz parte do nosso cotidiano. Então temos que converter para a temperatura em graus Celsius. Vamos fazer isso. Mais uma vez, do meu lado esquerdo, a leitura em graus Celsius, do lado direito, a leitura em Fahrenheit. Atribuímos os valores do primeiro ponto fixo, 0 para Celsius, 32 para Fahrenheit. Segundo ponto fixo, 100 para Celsius, 212 para Fahrenheit. E a temperatura que eu quero saber em Celsius, C, 98,6 em Fahrenheit. Fazendo as proporções, C menos 0 está para 100 menos 0, na mesma proporção que 98,6 menos 32 está para 212 menos 32. Fazendo os devidos cálculos, C sobre 100, 66,6 para 180. C é igual a 100 que multiplica 66,6 dividido por 180. E vamos encontrar a temperatura de 37 graus Celsius. Então, 98,6 graus Fahrenheit representa 37 graus Celsius. Olha, 37 graus Celsius é a temperatura quase normal. Dependendo da pessoa, é uma temperatura aceitável para o corpo humano. Então, o que é que o médico deve fazer? A resposta está na letra B. Não se preocupa. Ele está com 37 graus Celsius. Manda o garoto brincar e mais tarde mede novamente a sua temperatura. Nós não precisamos usar a fórmula de conversão. Se a gente entende as proporções, podemos utilizar isso para qualquer termômetro. Por exemplo, no exemplo 2, uma escala termométrica aleatória é construída de modo que o ponto do gelo equivale a 50 graus R, graus Rogérius, e do vapor a 300 graus R. Determine quanto vale na escala Celsius, que é a escala que a gente está habituado a trabalhar, 100 graus R dessa nova escala. Então vamos montar novamente o nosso termômetro. O primeiro ponto fixo, 0 graus Celsius, equivale a 50 graus R. O ponto do vapor, ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, 300 graus
R. E a temperatura em Celsius, que equivale a 100 graus R. Fazemos as proporções. 100 menos 0 está para 100 menos 0, na mesma proporção que 100 menos 50 na escala R está para 300 menos 50. Vai ficar C sobre 100 é igual a 50 sobre 250. E fazendo esse cálculo, vamos encontrar 20 graus Celsius. Então agora você pode montar a sua própria escala de medição, desde que saiba fazer a equação de conversão entre essas duas escalas. No link abaixo, eu deixei alguns exercícios de fixação. É importante que vocês estejam se avaliando continuamente. Dá uma baixada e bom estudo!